Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, a minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos sob os pés, toma o exemplar da Bíblia, por favor. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 28. Leremos a partir do versículo de número 16, do capítulo 28 do livro do Gênesis. Enquanto você localiza a referência bíblica e também textual, eu quero hipotecar a Deus os meus mais sinceros agradecimentos pelo privilégio, pela grandiosíssima oportunidade, pelo presente que Ele concede-nos de estarmos em Sua presença para tributarmos louvores ao Seu nome, por tudo quanto Ele tem feito em nós, por nós e por intermédio de nós. Ser grato a Jesus por esta casa e também pela vida do muito digno pastor presidente, pastor Getúlio. Deus abençoe de maneira excepcional, juntamente com toda a família pastoral, dando vida longa, saúde, graça, força para continuar desenvolvendo a obra de Deus. E também glorificar aos céus pela vida deste amigo querido, o pastor Josué Martins. Deus abençoe ele juntamente com toda a sua casa, toda a família. Deus abençoe de maneira abundante e poderosa a todo o colegiado de obreiros que tem servido a esta casa de maneira incansavelmente. Que o Senhor abençoe com todas as sortes de bênçãos, e também a todo irmão e irmã que aqui está para servir ao Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo e para ouvir a sua voz. Quantos estão desejosos para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Bíblia na mão, palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 16. Eu estou usando a Bíblia NVT, nova versão transformadora, e na minha epígrafe ou no texto áureo diz exatamente assim: o sonho de Jacó em Betel. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus e a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. Eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele me der. Repita após mim em alto e bom tom: presença, proteção, provisão e paz. Mais uma vez, vamos lá? Presença, proteção, provisão e paz. Agora olha para alguém e diga para ela: Deus lhe dará presença, proteção, provisão e paz. Tome o seu assento, por favor. Foi logo após
Jacó receber a bênção patriarcal vinda do seu próprio pai Isaque, recebendo um conselho inusitado de sua mãe para uma suposta fuga, que Jacó ouviu, entendeu e obedeceu. Este ponto majoritário de partida para fugir. Eu acho interessante, porque Jacó poderia dubiedar em pensamentos assim como já havia feito em outras vezes passada. Mas Jacó, para tanto, portanto, entretanto, se manteve convicto à proposta de sua mãe para uma fuga. Ele ouve, entende e obedece. O que eu acho incrível é que vale mais uma grama de obediência do que 1 quilo de oração. Repito, vale mais uma grama de obediência do que 1 quilo de oração. Isto é bíblico. O profeta Samuel disse: muito mais vale o obedecer do que o sacrificar. Jacó tem vários pontos negativos, como nós também temos, mas o mesmo também tem vários pontos positivos, nos quais nós também temos. E ele ouviu a sua mãe. Este é um ponto positivo que está intrínseco a Jacó. Ele foge. O destino não era o deserto de Berseba ou de Bercheva, como nós dizemos na língua hebraica. O destino era a casa do seu tio, por nome Labão, irmão de sua mãe. Mas entre a casa de Isaque e de Rebeca e entre a casa de Labão, irmão de Rebeca, há um deserto. E é neste período de fuga que Jacó terá que parar para pernoitar. Eu acho incrível a maneira em que Deus trabalha na vida do ser humano, pois para cada indivíduo Deus tem uma planta traçada para estabelecer o seu propósito. Paulo, escrevendo ao pastor jovial por nome Timóteo, quando ele escreve a carta de Éfeso, ele diz no capítulo 13, no versículo de número 10, que o propósito de Deus é um propósito eterno. Se o propósito de Deus é eterno, então o propósito de Deus não tem prazo de validade. Se o propósito de Deus é eterno, ele não passa pelo crivo do homem. Se o propósito de Deus é eterno, ele não se perde e não caduca, pois Deus estabelece o seu propósito para fazê-lo cumprir na íntegra. O que Jacó está vivendo é o estabelecimento do propósito eterno de Deus. Eu faço alguns questionamentos, querida igreja, quando eu paro para meditar, ler e debruçar sobre esse texto. Por quais motivos? Como é que alguém que está em processo de fuga, ele já escolhe um lugar inapropriado para passar a noite? Como é que alguém que está em processo de fuga, ele escolhe uma pedra para descansar a cabeça, fazendo a mesma de travesseiro? Como é que alguém que está em processo de fuga ainda consegue dormir num lugar completamente inóspito? Como alguém que está em processo de fuga
ainda consegue sonhar. É exatamente esses pontos que nós estamos ligando que acontecerá com Jacó no seu processo de fuga. No processo de fuga, ele se depara com um deserto. É nesse deserto que ele terá um sonho transcendental, metafísico e espiritual. Ele não sonhará com nada daquilo que é terreno, com nada daquilo que é matéria física, com nada daquilo que é tangível, que é palpável. Ele sonhará com tudo que é espiritual. Mesmo estando em processo de fuga, Deus resolve se manifestar, se apresentar e mostrar coisas a Jacó que na casa de seu pai Isaque e de sua mãe Rebeca, ele ainda não havia presenciado. O quê? Todos esses itens que são espirituais para um lugar completamente desprovido de facilidade. Por qual motivo? Porque todas as vezes que nós falamos de deserto, a sensação que dá é de um período de argúria, é de um período de provação, é de um período de combate, é de um período de guerra, é de um período de afronta, é de um período de decepção, é de um período de angústia, é de um período de provas intensas, é de um período onde de fato estamos sendo provados por Deus. Quantos de nós já não dissemos, ou estamos dizendo, ou ainda iremos dizer, eu estou no deserto? Porque deserto é o local que Deus marca para se encontrar com aqueles que Ele quer dar experiências sobrenaturais. Todas as vezes que Deus marca um deserto para mim, para ti, para nós, não é para nos matar neste deserto. Todas as vezes que Deus marca um deserto para nós, é para arrancar as arestas, é para nos moldar, para que possamos ser transformados, amadurecidos, ajustados, desenvolvidos para melhor servirmos a Ele. Então, o deserto, ele não é cemitério de cristão. Deserto é escola de profeta. Repito, deserto não é cemitério de cristão. Deserto é escola de profeta. Quando Deus resolve levar alguém ao deserto, é para dar a este alguém, no mínimo, duas coisas: crescimento e fortalecimento. Crescimento e fortalecimento. Diz o texto sagrado que João o Batista, ele crescia e se fortalecia dentro do deserto da Judeia. O deserto, de fato, é o lugar de preparação e que Deus extrai de nós o melhor que há em nós para fazer ser glorificado o nome dele. Deuteronômio capítulo de número 8 e versículo de número 1 irá dizer-nos da seguinte maneira: foi eu quem vos atraí e levei para o deserto e vos humilhei
para saber o que estava no vosso coração. Ora, para tanto, a gente percebe que as palavras de Oséias no tocante a isto se perdura e tem a autenticidade e a aprovação divina. Quando Oséias escreve no capítulo de número 2, e no versículo de número 14 e 15, também o 16, Deus usa a boca do profeta Oséias e diz: eu vos atrairei, vos levarei para o deserto, para falar ao vosso coração. Observe que é Deus quem está atraindo, é Deus quem está levando, e é Deus quem irá falar. Eu vou repetir: é Deus quem atrai, é Deus quem leva, e é Deus quem fala. Eu vou melhorar: é Deus quem atrai, é Deus quem leva, e é Deus quem fala. Deus fala na tonalidade que nós venhamos entender aquilo que Ele quer dizer ao nosso coração. Pois quando Ele fala, a voz dele é inconfundível. Quando Ele fala, da criança ao ancião da igreja, de uma plenária, de um recinto, de um anfiteatro, todos conseguem ouvir, entender e distinguir a voz do Senhor. Tem uma mão levantada para receber essa palavra? Levante o mais alto que você puder, porque Deus nos trouxe essa noite para dizer: eu estou te atraindo a mim, sou eu quem estou te levando para o caminho que já tenho preparado, para fazer você ouvir aquilo que eu ainda não disse. Me ajuda a pregar, por gentileza, se não for ferir a tua ética de culto. Empresta a mão para alguém com muita autoridade de Deus e diga para ele: o céu te atraiu, o céu te conduziu, e o céu vai te dizer aquilo que você ainda não ouviu. Se você pode, levante as duas mãos comigo, o mais alto que você puder, até encostar a ponta do dedo no teto da igreja e alcançar o primeiro céu. Enche o teu pulmão, delata a tua língua, abra a tua boca e faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque esta é a noite que o céu está nos atraindo, conduzindo para falar ao nosso coração. Quantos podem glorificar o nome bendito de Jesus? Aleluia. Aleluia. Ora, é exatamente em um deserto que Jacó está. Ali ele escolhe uma das pedras. Pedras estas que já eram conhecidas do seu pai Isaque e também do seu avô Abraão. Por qual motivo? Porque tanto o seu pai Isaque quanto o seu avô Abraão já haviam passado pelo deserto de Berseba e já havia levantado altares ao Deus que lhe apareceu naquele lugar. Então estas pedras que Jacó irá fazer uso delas não são pedras comuns, são pedras de altar. Então aqui nós temos algo interessante. Mesmo sendo muitas, Jacó apenas irá utilizar uma única pedra e levantar posteriormente ao sonho uma coluna ao Deus que lhe apareceu. Tomando uma das pedras, ele coloca a cabeça sobre ela e dorme. Que sono é este que Jacó passa a noite toda em perfeito e pleno sono e não acorda?
mesmo sabendo que é fugitivo, mesmo sabendo que está debaixo de ameaças, mesmo sabendo que tem alguém que quer lhe capturar e fazer dano com ele, mesmo sabendo que ele também, em contrapartida, foi direcionado pela sua própria mãe. Dormiu, não apenas dormiu, ele sonhou e viu o quê? Uma escada que a base dela estava conectada na terra e o topo dela estava conectada nos céus. E do lado da escada, acima, estava o próprio Deus, o Senhor, do lado da escada. O sonho não para aí. O que mais Jacó viu no sonho? Ele viu anjos de Deus que subiam e que desciam por ela. Um tanto quanto eu, você já deve ter passado pela experiência de dormir e ter sonhos que de fato não eram sonhos, eram pesadelos. E você querer acordar e não conseguir. E quando a gente acorda, é uma sensação de pavor, é uma sensação de medo. A gente acorda com o corpo todo trêmulo, a boca ressecada, o coração disparado, porque de fato mais parecia uma realidade do que um sonho, e isto é assustador. Mas também, em contrapartida, existem sonhos que nós temos, que são sonhos maravilhosos, magnânimos, perfeitos, irretocáveis, que nós não queremos acordar dele. E quando acordamos, a sensação que nos dá é de: vou tentar dormir novamente para continuar sonhando o mesmo sonho. Esta é a sensação que temos. E quando não atingimos esse ápice, há uma sensação de frustração, porque o sonho ruim queria não ter fim, e porque o sonho bom parece que foi mais curto do que o sonho que me angustiou tanto a ponto de eu não conseguir acordar. E quando acordei foi assustador e tenso. O sonho de Jacó, ele não está tendo um sonho horripilante, ele não está tendo um sonho assustador, ele não está tendo um sonho de apavoramento. O sonho de Jacó não está envolvido a este cosmo, a este tempo, a este planeta. Não tem hora, minutos, segundos e milésimos. Não tem passado, presente, futuro e eternidade. O sonho de Jacó, ele é completamente espiritual. É por isso que ele vê uma escada conectada entre a terra e o céu, Deus no topo, ao lado da escada, e anjos do Senhor que estão subindo e descendo pela escada. Se houve diálogo entre Deus e os anjos, nós não sabemos. Se houve diálogo entre os anjos e Jacó, nós também não sabemos. E nós não diremos aquilo que a Bíblia não está dizendo. Por quê? Regra básica de hermenêutica: aonde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos, porque para nós só importa aquilo que é bíblico. O importante é que houve essa transição de anjos que sobem e de anjos que descem. De anjos que descem,
e de anjos que sobem. Eu não sei você, mas eu acredito piamente que enquanto nós estamos reunidos em volta da ceia do Senhor, para esse momento crucial, Deus já enviou anjos ao nosso dispor para trabalhar pela nossa causa. Deus já enviou ao nosso dispor anjos para pleitear a nossa peleja. Eu acredito que enquanto eu estou aqui no meu estado de origem, em São Paulo, e na minha terra de origem, Santa Bárbara do Oeste, Deus já visitou a minha esposa e a minha filha lá em Salvador, no estado da Bahia. Eu acredito que enquanto você está aqui, o anjo do Senhor já está entrando na tua rua, na garagem da tua casa, na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, e estão colocando um grande muro de fogo em volta da tua casa. Tem uma mão levantada para receber essa palavra? Mas levante o mais alto que você puder, pois o espírito de profecia diz ao meu espírito, dizendo: Igor, diga à minha igreja que enquanto eles me glorificam aqui, enquanto eles me exaltam aqui, eu já estou guerreando a causa da minha serva, eu já estou guerreando a causa do meu servo. Eu não sei se você tem comunhão e intimidade com alguém para tal, mas se tiver, abraça alguém que está do teu lado, sentado mesmo como você está, abraça ele, abraça ela e diga para ele, diga para ela: respira, Deus já está guerreando a tua causa. Respira, tem resposta de oração chegando para a tua família. Respira, o anjo do Senhor está visitando o teu lar. Respira, já tem um grande muro de fogo em volta da tua família. Igor, pois não, mas e se o inimigo tentar se levantar contra mim? 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E como eu posso crer nessa verdade? Porque escrito está: nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. E como eu posso crer nessa tônica? Porque Isaías ainda disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Agora eu entendo o que o escritor da harpa cristã disse quando salmodiava, dizendo: eis que surge um povo forte e revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Quem é este povo forte? É os escolhidos e os eleitos e os justificados em Deus, que acreditam que os anjos do Senhor trabalham e que Deus está no topo desta escada, liberando uma palavra de orientação e de direcionamento, para que o principal aconteça. O que? O nome dele ser glorificado em nós e através de nós. Se você pode, levante uma de suas mãos ao céu e glorifique ao nome de Jesus. Os anjos sobem e descem. Ora, vamos caminhando para a gente poder concluir. Foi após Jacó sonhar que ele acordou espantado e disse: esse lugar é terrível. Esse lugar não apenas é terrível, mas também é temível. É terrível e temível.
Por qual motivo? Por qual concentração? Por qual base? Por qual teoria? Por qual pontuação? Aí já corresponde. Deus está. Eu ouvi um aleluia, eu vou repetir. Deus está neste lugar. E eu não sabia. Eu vou repetir porque eu ouvi 4, glória a Deus, 3, aleluia e 1 amém. Deus está neste lugar e eu não sabia. Dá para me ajudar a pregar? Então olha para alguém que está do teu lado, me ajuda a pregar. Diga para ele, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia. Deus está neste lugar e eu não sabia. Ora, observe a preciosidade das minúcias de detalhes. Deus está neste lugar e eu não sabia. O lugar anteriormente se chamava Luz, mas agora Jacó colocará o nome do lugar de Betel. Observe comigo esse ponto porque ele é precioso. A primeira coisa que Deus trouxe à existência foi a luz. Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Por quê? Porque Deus entendeu que trabalhar de luz acesa é mais fácil para colocar cada coisa em seu devido lugar. Meu Deus. E aqui tem uma palavra profética para nós. Tem uma mãozinha para levantar para receber essa palavra? Papai trouxe alguém para esse culto de ceia para dizer: ainda neste final de semana e nessa semana que ainda iniciará amanhã, eu acenderei algumas luzes na tua vida. Acenderei a luz da tua casa, da tua família, da tua chamada, do teu ministério, deste sonho, deste projeto, da missão, da vocação que eu tenho reservado para ti. Eu sei que tem uma torcida do inferno organizada, tentando parar, ofuscar, bloquear, minguar, atrofiar o que Deus tem reservado para ti. Mas olha para mim aqui e pega essa palavra. Aonde o homem coloca a mão, Deus arranca a mão do homem. Mas aonde Jeová coloca a mão dele, tá para nascer o homem que arranca a mão de Deus. Eu vou repetir porque eu vi que teve gente que pegou e recebeu e reagiu. Aonde o homem coloca a mão, Deus arranca a mão do homem. Mas aonde papai coloca a mão, ninguém arranca a mão dele. Toca no ombro de alguém, por gentileza, diga para ele, diga para ela: Jeová estendeu a mão sobre ti. Jeová estendeu a mão sobre a tua família. Jeová estendeu a mão sobre a tua casa. Tem alguém que pega essa palavra e pode glorificar a Deus? Aleluia. 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 Ora, por este motivo, a gente observa a frase do versículo 16. Então acordou Jacó. Então acordou. Meu Deus, como é bom pregar numa igreja viva. Vou para lá, já colocaram lá no telão. Então Jacó
acordou. Dá para repetir comigo essa frase no tempo 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Então Jacó acordou. Mais uma vez para a gente memorizar. 1, 2, 3. Então. Mais uma vez, 1, 2, 3. Olha para mim. Tem coisas que acontecem só depois que a gente acorda. De novo. Tem coisas que acontecem só depois que a gente acorda. Eu vou repetir porque isso aqui é pedagógico. E a pedagogia diz que tudo aquilo que é repetido por 2 ou mais vezes, o poder de fixação é maior. Então vamos lá. Tem coisas que acontecem só depois que a gente acorda. Jacó acordou e disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Mas ele só descobriu que era a casa de Deus quando ele dormiu e quando ele sonhou. Aí quando ele acorda, ele diz: esse lugar não outro lugar senão a casa de Deus. Aí o lugar que era luz, agora ele colocou o nome de Betel. Por quê? Porque dentro da casa de Deus, as luzes sempre ficam Sabe o que é tremendo? É que Jacó ele é tão audacioso que ele diz assim: eu estou no lugar certo, dormi no lugar certo, sonhei no lugar certo, então eu tenho que fazer pedido dentro do lugar certo. Mas tem um detalhe: qual? Se ali é a casa de Deus, ali é a casa de só os varões não me envergonhem. Ali é a casa de só as varoas. Ali é a casa de varões e varoas. Ali é a casa de se ali é a casa de Deus, onde foi que Jacó encontrou pedras? Se ali é a casa de Deus, onde foi que Jacó dormiu e passou a noite? Se ali é a casa de Deus, onde foi que Jacó viu uma escada ligada na terra e ligada no céu? Se ali é a casa de Deus, onde foi que Jacó viu anjo subindo? Eita glória! Anjo subindo e anjo descendo. Se ali é a casa de Deus, onde foi que Jacó viu o próprio Deus do lado da escada? Sabe o que é tremendo? Se Jacó viu tudo isso, ele viu dentro da casa de... Então tem um detalhe, olha para mim, anota no coração e leva para casa. Quando eu coloco a minha cabeça dentro da casa de Deus, como Jacó fez, ele teve visões privilegiadas. Quando eu coloco a minha cabeça dentro da casa de Deus, eu tenho uma visão privilegiada. Qual é a visão? O céu aberto, uma escada ligada, anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo, e Deus presenciando a cena e me permitindo ver o que Ele quer me mostrar. Me ajuda a pregar. Pega na mão de alguém com muita autoridade de Deus.
Pega na mão dele, pega na mão dela e não larga. Levanta para o céu o mais alto que você puder e diga para ele: Deus te fará ver aquilo que você ainda não viu. Deus te fará ouvir aquilo que você ainda não ouviu. Deus te fará chegar aonde os teus pés ainda não chegaram. Deus te fará conquistar aquilo que você ainda não conquistou. Se tem alguém que pega, que recebe, que adora, que acredita, que glorifica, que jubila, então levante as duas mãos ao céu, porque uma só é muito pouco. Enche o teu pulmão, delata a tua língua, abra a tua boca e faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir. O céu te dará visões privilegiadas. Oh, glória ao nome bendito de Jesus. Aí Jacó, para a gente encerrar agora, pegou a pedra que estava embaixo da cabeça, levantou a pedra, essa pedra fala da nossa natureza que outrora estava caída, natureza deitada, natureza falida. Jacó levantou a pedra e ungiu a pedra de cima para baixo. Essa unção é o revestimento do Espírito sobre aqueles que estavam caídos, que agora foram levantados e estão sendo consagrados para uma missão específica. Jacó levantou a pedra e ungiu a pedra de cima para baixo e disse: agora você não é mais uma pedra, você é uma coluna. Bata no peito e diga comigo: eu já fui pedra, mas hoje eu sou coluna. Aponta o dedo para alguém. Na carne não pode apontar o dedo, mas na unção pode. Aponta o dedo para ele, aponta o dedo para ela e diga: Jeová não te chama de pedra, te chama de coluna. Diga: você não é o que disseram que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jacó disse: Deus, eu estou indo para a casa de Labão, meu tio, irmão de minha mãe Rebeca. Ok, mas eu quero te fazer alguns pedidos, para saber se de fato o Senhor está em todos esses aparatos. Aí vem o versículo de número 20, olha a ousadia de Jacó. Olha lá, acompanha no telão comigo aqui. Então Jacó fez o seguinte voto. Jacó fez o seguinte, se de fato, vírgula, Deus for comigo, o que ele quer? Presença. Eu estou indo, mas depois de um sonho desse, eu não quero ir sozinho. Eu quero que o Senhor vá comigo até o destino final. Porque se o Senhor for comigo, eu sei que serei bem-sucedido. Ele continua: e se me proteger nesta jornada, o que ele quer? Proteção. Então, se eu quero a presença, eu sei também que o Senhor é o Deus capaz de me proteger. Ele continua:
E se Ele me providenciar alimento e roupa, se Ele quer alimento e roupa, o que Ele quer? Provisão. Porque o Deus que me dá a presença dEle em mim, que me protege durante o percurso e o trajeto, também é o Deus que tem toda a autoridade a ponto de conseguir me prover de tudo aquilo que eu vou precisar. Levante as duas mãos para o céu mais alto que você puder. Tem gente que não está entendendo o percurso, o trajeto, a via, a rota, mas o céu brada na minha boca com autoridade, dizendo para alguém: eu estou te dando a minha presença, estou te dando a minha proteção e estou te dando provisão. Eu sei que a forma que as coisas estão caminhando, tem gente que está até dizendo, ela está desprovida de presença, ele está desprovido de presença, ela está desprovida de proteção, ele está desprovido de proteção, ela está desprovida de provisão, ele está desprovido de provisão, mas o que eles não sabem é o que vai se resultar posterior a isso. O que? Aí Jacó continua: e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, são e salvo. O que ele quer? Paz. Então o que Jacó está querendo? Presença, proteção, provisão e paz. Tem gente que chegou aqui, que em sua volta está tendo guerra, levante, contenda, discussão, mas dentro de você tem uma paz tão eminente, tem uma paz tão tremenda, tem uma paz tão contagiante, que você está desfrutando de provisão, de proteção e de presença. Pega na mão de alguém, por gentileza, e a gente encerra agora. Levante a mão dele juntamente com a tua, o mais alto que você puder. Diga para ele: o que o céu está te dando é presença, proteção, provisão e paz. Nada e nem ninguém vai arrancar o que Deus já te entregou. Deus não irá te entregar, Deus já te entregou. Eu vou repetir: Deus não vai te entregar, Ele já te entregou. Presença, proteção, provisão e paz. Perceba que esta semana para alguém vai ser diferente. Esta semana para alguém vai ser de sinais de Deus. Esta semana para alguém vai ser de prodígios. Esta semana para alguém vai ser de maravilhas. E você vai desfrutar presença, proteção, provisão e paz. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Encontre o ombro de alguém que está à esquerda, encontre o ombro de alguém que está à direita. Eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso para alguém. Olha para ele, olha para ela com muita autoridade de Deus e diga: Deus vai surpreender você nesta semana. Deus vai surpreender
surpreender você nesta semana. Eu não sei se o e-mail vai chegar, se uma mensagem via WhatsApp vai vir, se a campainha de casa vai tocar, se alguém vai te procurar na tua casa, na tua rua, dentro da loja, na faculdade, na universidade, no setor trabalhista. Alguém vai te encontrar e vai dizer: o extraordinário aconteceu, o extraordinário aconteceu. O que é isso? Isso é presença, proteção, provisão e paz. Isso é presença, proteção, provisão e paz. Eu estou vivendo tudo isso porque coloquei a cabeça na casa de Deus. E quem coloca a cabeça na casa de Deus tem visões privilegiadas. Quantos podem adorar a Jesus? Oh, aleluia! As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus.